O assunto que eu vou falar hoje seria o capítulo 10. Você pergunta, mas como, Leandro? É que como eu vou em breve viajar, então eu vou ficar aí um período fora, eu não estaria aqui para falar desse assunto. Então, o pastor me permitiu falar desse capítulo 10, mas óbvio, eu não vou entrar diretamente no 10, sem antes dar aí uma breve pincelada para você sobre o Apocalipse e sobre a importância de estudar este livro. Eu digo para você uma coisa, se você estudar Daniel e Apocalipse, eu estudei há muito tempo, tem coisas que tem que reestudar porque você esquece, há coisas que os eruditos descobrem de novidade e faz você reciclar conceitos, isso é natural. Mas a mensagem principal, básica e sólida do Apocalipse, ela é extremamente importante para solidificar a sua e a minha fé. É um livro espetacular. E eu vou dar aqui uns 5 minutinhos, uma introdução, que nem dá para dizer que é uma introdução, é só uma satisfação do que trata o livro, e aí vocês vão estudar. Tem diversos estilos literários. Então a Bíblia tem narrativas, tem poesia, tem literário, que é o que vamos estudar aqui, é o estilo apocalíptico. Quando você, que se aplicam a todos os estilos literários, da mesma forma uma narrativa e uma literatura apocalíptica, não tem como. Por quê? Porque essencialmente a literatura apocalíptica dão uma cena mais vívida ao que o profeta quer transmitir. E quando você for interpretar o sim Ezequiel e a outras partes do Antigo Testamento, por quê? Porque boa parte da linguagem simbólica dos livros do Antigo Testamento. Então você não pode fazer como alguns que versam qual era o Antigo Testamento. Então eu vou até lá para descobrir, mesmo que não fosse um cristão, né? Você tem que ser honesto do que o autor original pretendeu transmitir para mim. Então isso é muito importante vocês terem esse Apocalipse. Ele foi escrito no final do primeiro século, foi João. Ele estava na época, diz a tradição cristã, o Deus não deixou que ele se queimasse. E foi nesta ilha. E aqui já está o significado do nome Apocalipse. Do grego, Apocalipse. O que diz ali? Revelação de quem? Como eu falei, é apenas para dar mais viva. Por exemplo, Rolius, não é este o propósito do livro. Eu espero que você não interprete assim, revelação de Jesus Cristo. E olha que passos Deus deu para trazer essa revelação. Que ele, enviado por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. E aí, verso 3, bem-aventurado seja feliz, o tempo está próximo. Então, o objetivo do Apocalipse é revelar Cristo e Satanás. E na província romana da Ásia, olha o que diz o verso 4. João, as 7 igrejas que se Deus o Pai, tá? Da parte dos 7 espíritos, o número 7 é um símbolo da plenitude, Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Até aqui, depois vocês vão estudar nos capítulos 2 e 3, ele faz elogios, faz repreensões. Então ele manda um recado para o seu povo, os juízos de Deus sobre o seu povo é para conscientizá-lo de sua rebelião, sobre os ímpios é para castigá-los realmente. Uma coisa que você percebe no início do Apocalipse, que ele é uma espíritos de Deus, o Espírito Santo na sua plenitude, que ele não vai aparecer assentado num trono, a função dele não é essa. De acordo com Jesus Cristo, o primogênito dos mortos. Por que é primogênito dos mortos? Primeiro, que Cristo não foi o primeiro a ser ressuscitado. Antes dele, vários outros foram ressuscitados. Ele mesmo ressuscitou outras pessoas. Então ele é o primogênito por quê? Ele é o primeiro em importância porque da ressurreição dele depende a ressurreição de todos. É no final do verso 5. Diz que ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos. Ele finaliza. As últimas palavras de Cristo no Apocalipse são capítulo 22, verso 20. Ele concede que ele é o seu salvador, aquele que perdoa os seus pecados. Tanto que ele é apresentado como o cordeiro no livro do Apocalipse.
E aí verso 6 diz assim, ó: e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e para o santismo, que é dote de Deus. Porque você tem a função de estreitar a relação, eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quando. Deus a Deus, para disso não valeu nada, tá bom? Então só uma ideia que eu tinha pronta já. Esse livro é só porque olha, é muito com os horários. É da Casa Publicadora Brasileira. É ideológico, de discussão, né? Exatamente, eu não vejo isso, não consigo ver isso. Eu não consigo ver Deus batendo boca com o diabo no céu, com a maldade dele e tudo mais, mas tirando esses detalhes, né, que eu discordo dele ali, o mais é excelente material. E aqui vai uma lição, né, não tem nada a ver com o Apocalipse, mas você não pode ter um material só porque você concorda com tudo que o autor diz, não tem lógica, né? Eu não posso jogar fora a criança junto com a água da bacia. Então, se eu não concordo com o que ele fala da batalha espiritual do capítulo 12, não quer dizer que o comentário não seja bom, é excelente, é de um erudito. Eu gosto muito, né, do que o Ranko Stefanovic escreve, muito bom material, te dá um esclarecimento, ele faz muita exegese, ou seja, ele não fica trazendo interpretações da mente dele, ele vai ao texto bíblico para saber o significado do livro. Então é um material de primeiríssima linha. Tirando esse detalhe, se tiver outros detalhes eu falo para vocês em outro momento, mas tirando esse detalhe, para mim é o que de melhor no momento nós temos. Então esse material seria bom você ler, nem que demore, não é uma coisa enorme de grande, é que ele tem muito texto bíblico. Então se você puder ler, sublinhar, olhar ali ó, alguns dos textos bíblicos que ele dá de referência para interpretar, nossa, você vai fazer um estudo assim extraordinário, tá bom? Então essa dica que eu dou para vocês. Vamos então para o nosso capítulo 10. Esse capítulo 10 ele é muito interessante. Depois o pastor vai dar outros estudos para vocês e colocar em outra sequência. Mas por que esse capítulo 10 é muito importante? Ele tem uma relação muito íntima com o surgimento da igreja adventista do sétimo dia. Este capítulo é muito interessante, porque ele nos convida a uma reflexão. Ele nos convida a tomarmos parte em um chamado de Deus para fazermos a diferença neste mundo. Então, Apocalipse 10, um movimento religioso do tempo do fim. Este é o assunto. Você vai ver que Apocalipse 10, nós cremos que ele profetiza o surgimento da igreja adventista, sétimo dia, na história religiosa mundial, para continuar o movimento de reforma. Antes que você pense o seguinte, nossa, o Leandro está sendo arrogante em afirmar isso, não. Eu quero dizer isso com muita humildade, até porque estar aqui dentro da igreja adventista não significa nada se a pessoa não aceitou a Jesus de verdade como seu salvador pessoal. Outro detalhe, no livro Grande Conflito, página 383, Ellen White diz que a maioria dos filhos de Deus nem está aqui dentro, está no mundo protestante ainda. Não excetuando a comunhão católica romana, ela fala na página 449. Então, não é motivo de arrogância, de orgulho. Alguns acham, né, que, eu estou aqui. Olha, eu tenho me perguntado muito. Quando as pessoas me mandam no Namira a pergunta assim, quais são as características da igreja verdadeira, eu tenho mudado um pouco a ênfase. Eu tenho me perguntado, eu sou a pessoa verdadeira na igreja verdadeira? Porque o que adianta eu estar no lugar certo se eu sou a pessoa errada no lugar certo? Você nunca parou para pensar nisso? Você está no lugar certo, mas você é a pessoa errada no lugar certo? Eu acho que a questão é mais profunda do que simplesmente enumerar características, o que é importante, mas o buraco é mais embaixo, diz o ditado. Eu tenho também que pensar, eu sou a pessoa verdadeira, a pessoa certa no lugar certo? Porque se não for, quando surgir os eventos do capítulo 13, eu vou ser um adorador da besta. Simples assim, eu não vou aguentar a pressão política, religiosa, o boicote econômico profetizado no capítulo 13, se eu não for a pessoa certa no lugar certo. Então, eu peço para você o seguinte, continue, isso é muito importante,
mostrando para as pessoas as características da igreja verdadeira. Mas você tem que se perguntar, você é a pessoa certa no lugar certo? Porque se você não fizer essa reflexão profunda, você está perdendo o seu tempo. Você vai chegar lá naquele momento, não adiantou nada. Tá? Então pensa nisso. Vamos lá. Congelou? Pode passar o primeiro, meu amigo? Deixei passar muito tempo aqui. Vamos ver. Vamos analisar esse capítulo, que ele vai ser de uma extrema utilidade para você entender que é bom você estar aqui, mas que você tem que saber se você é a pessoa certa no lugar certo. Por que Jesus falou em Mateus 13 mesmo? Que dentro da igreja iam ter 2 tipos de plantas, né? Vocês lembram quais são essas plantas? O trigo e quem? E eles iam crescer separados ou juntos? Eles iam estar no mesmo lugar ou um lugar diferente? Então você vê como é importante perguntar-se se você é a pessoa certa no lugar certo? Tem que fazer essa pergunta. Primeiro, qual é o contexto do capítulo 10 do Apocalipse? Ele aparece no contexto das trombetas. Você vai ter um estudo sobre isso. 7 trombetas são tocadas na visão que ele recebe. E essas trombetas, cada uma, simboliza uma intervenção de Deus na história humana, para mostrar ao seu povo que ele está julgando os moradores da terra. Então, cada trombeta representa um momento histórico de juízo de Deus, para mostrar ao seu povo que ele não está alheio ao sofrimento do seu povo. Ele está mostrando o seguinte: olha, eu sei o que está acontecendo, então eu vou mandar esses juízos ao longo da história para vocês terem certeza de que, apesar de eu estar permitindo que o conflito contra o mal siga o seu curso normal, eu estou aqui com vocês, eu estou atuando. Vocês não entendem tudo, mas eu estou fazendo algo. Então é nesse contexto que aparece o Apocalipse 10. E o Apocalipse 10, 1 a 11, ele é nada mais, nada menos que um intervalo, ou interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta. Então, só para situar você, em outro momento você vai estudar com mais detalhes o que significam essas trombetas. E qual é o propósito do capítulo 10? Olha que interessante, ele tem um propósito, amigos, bem missiológico. Quando você lê o capítulo 10, independente da denominação religiosa a qual você pertença, você vai chegar a essa conclusão aqui. Ele quer mostrar qual é a tarefa da igreja nesses tempos turbulentos. Então, quando você lê, e eu vou ler com você aqui, quer mostrar isso mesmo. O que a igreja tem que fazer nos momentos mais turbulentos da história humana? Nesse momento em que Deus envia esses juízos sobre a terra, representados por trombetas, como que você e eu deveríamos proceder? Como que o povo de Deus deve proceder? Então, o Apocalipse 10 quer responder a esta pergunta aí. Ele contém 2 partes. Primeiro, dos versos 1 a 7, ele tem uma descrição de um anjo forte com um livrinho aberto. E depois, a segunda parte, dos versos 8 a 11, há uma ordem dada para João profetizar a todas as nações. Então, divida no seu estudo, na sua análise, o capítulo 10 nessas 2 partes, para facilitar a sua compreensão. Vamos então estudar a primeira parte, a segunda, e aí vamos entender isso aqui. Vamos ler aqui a primeira parte. Vamos ler aqui Apocalipse 10, 1 a 7. E depois vamos para a segunda parte. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Lembre-se que o livrinho na época não era como este, né? Era um rolo. Então não era esse nosso livro atualizado, digamos assim, moderno.
pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isso aqui tem a ver com domínio sobre tudo aquilo que existe no planeta. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Já vou analisar com você com mais detalhes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Interessante. Tem coisas que não é para nós sabermos mesmo e não vamos saber. Há mistérios, vamos analisar depois. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, que tem a ver com a 7ª trombeta, não é? Quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Vamos analisar aqui a primeira parte do capítulo 10. Só recordando, a primeira parte é uma descrição de um anjo forte com um livrinho aberto, e a segunda parte é uma ordem para João profetizar a todas as nações. Vamos para essa primeira parte aqui. Então você vê na primeira parte que a descrição deste anjo forte, em alguns detalhes, amigos, ela é paralela à descrição do Cristo glorificado no capítulo 1, 13 a 15. O que leva à conclusão de que se trata do próprio Cristo. Não estou dizendo que Cristo é uma criatura, tá? É que o termo anjo, no grego angelos, ou no hebraico, no seu correspondente, quer dizer mensageiro. E ele não é um termo que se aplica só a criaturas. Cristo é chamado, por exemplo, em Êxodo capítulo 3, Juízes, capítulo 5, de o anjo de Jeová. Então a segunda pessoa da divindade é retratada desta forma porque ele é o mensageiro do Pai à humanidade. É ele quem encarna, ele quem atua. Bem, foi ele que encarnou para entrar na história. Então, por exemplo, aquele Senhor que apareceu com 2 anjos a Abraão é Cristo, o Cristo pré-encarnado. Tá? Então você vai ver vários textos na Bíblia sobre isso. Juízes 6, na verdade. Então é uma descrição do Cristo aqui. Ele aparece envolto em nuvem. Interessante que se você ler depois, Apocalipse 1:7, 14 a 16, é Cristo na Bíblia quem aparece voltando numa nuvem, entre nuvens. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então essa é uma descrição que vai mostrando que ele, o arco-íris, ele tem em mente Gênesis 9, 12 a 17. Quando Deus estabeleceu o arco-íris como um sinal, uma aliança com a humanidade, de que ele não iria mais destruir a humanidade por um dilúvio. Então Deus queria dar ali segurança, certeza. Então esta cena é trazida aqui também. E vós, como leão, nos lembra esses textos aqui, em que é mencionado o leão da tribo de Judá, Jesus é comparado a isso. Então, boa parte, não todos, eruditos entendem que esse outro anjo forte é uma descrição de Cristo aqui, tá? E um livrinho, olha que interessante, é o mesmo livro de Apocalipse 5, cujo conteúdo corresponde ao livro de Daniel que estava selado, e cuja revelação completa foi feita em Apocalipse 12, 1 a 22, 5. Então, este livrinho que ele come aqui na visão, eu vou explicar para vocês o que é o livrinho que aparece no capítulo 5, que ninguém era digno de abrir. Vocês lembram? Quem já estudou Apocalipse? Ninguém era digno de abrir aquele livro. E João chorou por causa daquilo, porque não ia saber o conteúdo dele. E aí é dito o seguinte: não, tem alguém que é digno. É aquele que morreu, aquele que ressuscitou. E aí quando se abre este livrinho, estes selos, aí é o desenrolar da história, os juízos de Deus na história humana, em que ele mostra para o seu povo: ó, eu estou aqui, eu estou atuando. E o conteúdo tem a ver com o que faltou Deus revelar para Daniel lá. Vocês lembram do capítulo 12, verso 4, que diz que o livro foi selado e que o saber se multiplicará?
é o saber do livro de Daniel. E o que Deus revelou no Apocalipse, que não tinha revelado para Daniel, é esse conteúdo do capítulo 12 ao 22, verso 5. Então, não usa mais aquele texto para falar que Daniel 12:4 fala da multiplicação da ciência como sinal da volta de Jesus, porque não é verdade isso. Não é. A ciência que se multiplicaria no fim dos tempos, ali, é o conhecimento do livro de Daniel, que foi revelado aqui no Apocalipse, tá? Então não é, fala da tecnologia, nada a ver. Não fala isso. Eu já usei isso no início dos meus estudos bíblicos, depois eu vi que não tem nada a ver isso, tá? E o propósito, ajudar os filhos de Deus a se prepararem para os eventos finais que ocorrerão. Então, este livrinho, quando é desvendado o conteúdo dele, que é do capítulo 12, que começa lá a batalha no céu, trata da perseguição de Satanás aos filhos de Deus ao longo das eras, até o capítulo 22, tem esse propósito aqui, ó, fortalecer e preparar os filhos de Deus para os eventos finais. Por isso que Deus deixou para revelar no fim dos tempos. Ele falou para Daniel no verso 12, ó, no fim dos dias tu te levantarás para receber a recompensa, mas enquanto isso sela o livro, porque não é para tua época. É para um povo que vai viver, vai experimentar esses eventos aqui. Você e eu. E muitos cristãos que viveram já ao longo da história. E os 7 trovões? Quando você vai, ó, esse é o método que o Ranko Stefanovic segue, tá? Você vê, ele vai pegando as palavras e vai procurando entender os acontecimentos à luz do texto. Então, quando você vai para o Salmo 29, você vê que trovões se referem sempre à voz de Deus ecoando pelos ares. E do contexto do Apocalipse 10, sucedidos por uma referência ao julgamento do mundo e à expulsão de seu governante, isto é, Satanás. Então esses trovões representam a voz de Deus julgando, em juízo, e mostrando o seguinte, olha, o seu juízo chegou, e o príncipe deste mundo, que Jesus diz em João 12:31, ele vai ser expulso mesmo. Ele está acabado. Aqui está meio desconfigurado, porque eu fiz numa outra série de slides. Agora, pega essa lição aqui, ó. Vocês lembram que quando João ouviu a voz dos trovões, ele ia fazer o quê? Ia escrever, né? Só que foi dito o seguinte, não escreva. Não escreva. O que isso traz de lição para nós, amigos? O mistério de algumas coisas da vida e do mundo espiritual vão permanecer. Não tem o que fazer. O que diz Deuteronômio 29:29? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós. 2 Coríntios 12:4, o apóstolo Paulo disse que subiu até o terceiro céu, teve uma visão do paraíso, e diz o seguinte, eu vi coisas inefáveis, aos quais não é lícito dizer ao homem. Então, nós temos que ter humildade, amigos, para reconhecer uma coisa, nós não temos resposta para tudo. E se você buscar resposta para aquilo que não existe, você vai se estressar à toa, você vai perder tempo, e isso não vai te trazer benefício algum. Leandro, 7 trovões do Apocalipse pode significar isso. Não pode, não significa nada. Se Deus não deixou João escrever, você agora está mais apto que João para saber o significado do negócio? Então aqui Deus dá uma lição para nós de humildade, mostrando o seguinte, filho, você é limitado. Não adianta. E não é porque a resposta não existe, amigos, é porque a nossa mente não está apta para receber essa resposta. Tem coisas da Bíblia mesmo, a irmã White fala. Nós vamos entender plenamente só no céu. Por quê? Porque a nossa mente está limitada. Agora, aquilo que é revelado não é desculpa para não estudar também. Aquilo que é revelado não é desculpa para não estudar. Agora, aquilo que não é, não adianta. Então aqui é uma lição para nós. Nos contentemos com aquilo que Deus deu, porque vai ser o melhor para nós realmente. No verso 6,
fala que já não haverá demora para aquilo que ia acontecer. Ali se refere ao tempo profético que precede a volta de Jesus. Ou seja, esses eventos aqui do capítulo 10 serão rápidos. E ali no verso 7 tem uma expressão interessante, ó. Fala do termo o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Você nunca se perguntou, se é mistério, então por que ele anunciou? Porque se ele anunciou não é mistério. É o seguinte, é que a palavra mistério, do grego mysterion, não significa necessariamente uma coisa oculta. Ela é misteriosa, mas ela é passível de ser revelada. É por isso que foi dito que o mistério foi revelado aos profetas. Era mistério até o momento que não foi revelado. Mas quando foi revelado, deixa de ser mistério. E o que significa? Propósito divino de estabelecer seu reino, revelado pelos profetas. O que diz Amós 3,7? Que Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos primeiro a quem? Seus servos, os profetas, né? E depois, uma parte desse mistério foi revelado pelo Evangelho, porque nesses textos aqui, Paulo fala que o mistério é o Evangelho. Então, parte desse mistério é revelado no Evangelho e no conteúdo do livrinho. Qual é o conteúdo do livrinho mesmo? É do capítulo 12 ao 22. É a revelação desses capítulos todos ali. Então, o mistério não é uma coisa assim, ninguém sabe o que é, não. Ele é misterioso, só que até o momento que revele aquilo. Vamos para a segunda parte. A segunda parte, enquanto a primeira parte mostra um anjo com um livrinho, e João com um livrinho, e mostra a cena de um livrinho, no capítulo 10, 8 a 11, na segunda parte, acontece uma coisa curiosa. João recebe a ordem de comer este livrinho. Qual é o conteúdo mesmo do livrinho? De quais capítulos a quais capítulos do Apocalipse? 12 ao? Isso mesmo, excelente. Quando ele recebe a ordem para revelar o mistério do Evangelho agora também no Apocalipse, por meio desses capítulos 12 ao 22, acontece uma coisa muito interessante. E aí nós vamos agora para essa parte final aqui, do verso 8 ao 11. Vamos entender isso aqui. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livrinho que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Esse anjo aqui representa quem mesmo? Cristo. O mensageiro da Trindade à humanidade. Não estamos dizendo que ele é uma criatura aqui, né? Porque tem uns hereges mal intencionados na internet que gostam de pegar essas declarações e dizer assim, olha lá, o adventista diz que Cristo é um anjo. E pior que tem gente que acredita nessa gente, diz que é o pior, né? E aí segue o seguinte: vai e toma o livrinho que se achar aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, esse verso é chave: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esta segunda parte é muito interessante e você vai entender por que nós cremos que aqui tem uma... Nós nos identificamos muito como igreja adventista com esse capítulo. Você vê que no verso 11 é dito que ele deveria profetizar a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Isso aqui é a linguagem para pregar o evangelho. Então, o ato de comer o livrinho, devorar aquele conteúdo revelado, que não foi revelado para Daniel, e que corresponde a Apocalipse 12 a 22, o ato de comer está associado a você devorar essa mensagem, internalizá-la e comunicar, pregar.
Então ele tinha que internalizar, assimilar por completo, e aí pregar essa mensagem. O que significa a doçura do livrinho? Na boca, porém depois ele era amargo no estômago. A doçura da mensagem da palavra de Deus é um conceito recorrente na Bíblia. Você sabia disso? Em vários textos bíblicos, aqui eu citei alguns, quando você ler sobre a palavra de Deus, lê-la, recebê-la é comparado a uma doçura. E ali em Jeremias 15:16, ele fala assim: achadas tuas palavras, logo as comi. Então, é comum na Bíblia a doçura da mensagem da palavra de Deus ser comparada a esse sabor doce do mel, porque ela proporciona prazer, alimenta a alma. E Ezequiel, lá no capítulo 2, 10 a 3, 4, é uma experiência semelhante também com a palavra de Deus. Então, você pode depois, eu posso deixar esses slides ali, você pega depois e confere os textos, tá? E quando fala de que é amargo ao estômago, esse texto eu quero ler com você. Aqui, João, amigos, tem em mente Ezequiel 3, 5 a 11. Esse é o pano de fundo. Olha como... Eu tinha falado para você no início, né, que uma parte da linguagem do Apocalipse é tirada de Daniel, Ezequiel, né? Sabe aquela a menção lá no capítulo 20, a Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39. Tá? Então você vai ver muito isso no estudo. Olha como esse comer do livrinho e depois ele ser amargo está associado a um comissionamento profético. Você vai entender o porquê. Ezequiel 3, 5 a 11. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Ou seja, Israel era mais rebelde que os pagãos, aqui está dizendo. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois não te assustes com seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Preste atenção nisso aqui, ó. O ato de ingerir a palavra de Deus, lembra de Jeremias? Acharam tuas palavras, logo as comi, tem outros textos lá. Simboliza a comissão de proclamar uma mensagem dada por Deus a um povo rebelde e indiferente. O efeito amargo depois de comer simboliza um desapontamento que o profeta teria ao transmitir a mensagem que resultava em oposição constante. É isso que acontece em Ezequiel. Deus está dizendo para ele: olha, você vai pregar para eles, mas eu já vou te dizer uma coisa, você vai desapontar. Porque se você pregasse isso para outros povos, eles iam te ouvir. Mas Israel é tão rebelde que eles não vão ouvir você. Então, qual é o pano de fundo para Apocalipse 10, 8 a 11? É a decepção, presta atenção nessa palavra, é a decepção que o profeta Ezequiel teria por pregar a mensagem e o povo rejeitar.
Essa palavra decepção não traz algo de familiar para você, você que já frequenta essa igreja há um tempo? Tem a ver com a decepção do profeta. Vamos lá. Portanto, a experiência agridoce, né, que é uma mistura de doce com amargo, da visão de João, tinha o propósito de explicar, em uma narrativa simbólica, aquilo que o povo de Deus dos últimos dias vivenciaria ao cumprir a tarefa de pregar o Evangelho. Você nunca experimentou isso ao pregar para um familiar ou para algum amigo? Você dá um estudo bíblico e você tem a certeza de que aquela pessoa vai aceitar Jesus e ela não aceita. Então ali, em Apocalipse 10, Deus está retratando isso para nós também. A experiência sua individual, mas do povo de Deus como um todo, de pregar uma mensagem e ela ser rejeitada. Continuando no comentário do Dr. Stefanovic, o Evangelho sempre é uma boa nova sobre um Deus que ama, que se importa e está no controle. No entanto, muitas vezes se torna amarga para o mensageiro de Deus, que sofre algum tipo de desapontamento ao proclamar a mensagem. Amigos, eu vivenciei muito isso. Eu fui obreiro bíblico, né? Antes de vir para a escola bíblica, na Novo Tempo, lá no ano 2000. E era muito interessante. Nós recebíamos as pessoas na conferência e você via assim famílias distintas, pessoas assim interessadíssimas no estudo da Bíblia. E aí nós íamos nas casas dar o estudo, né, para reforçar aquilo que o evangelista tinha ensinado na conferência durante a noite. E aí você chega no fim do estudo bíblico, você fez o seu melhor, você deu a lição, você estudou, você orou, você explicou, você tirou dúvidas, e no fim, a pessoa não quer nada, com nada. Então, Deus já está dizendo para nós que de forma individual e coletiva, nesses últimos tempos, essas decepções por pregarmos o Evangelho, elas estão representadas na experiência agridoce de João, e como foi do profeta Ezequiel. É normal. Por que eu estou te dizendo isso? Para você não desanimar. Porque você pode ir para um extremo. Já que a pessoa não está aceitando o estudo bíblico, então isso quer dizer que Deus não me deu o dom espiritual. Isso não quer dizer nada. Quer dizer nada. Só quer dizer que pode ser que você tenha que melhorar o seu estudo bíblico? Pode. Mas não necessariamente ou apenas isso. Pode ser que está se cumprindo o que a Bíblia já disse que ia acontecer. Uns vão aceitar, outros vão rejeitar. Vocês veem que os salvos em Apocalipse 7, verso 9, são uma grande multidão. Mas os perdidos no capítulo 27 a 9 são como a areia do mar. Então muitos vão se perder. Faz parte. Isso não depende do mensageiro e nem da mensagem. Depende da pessoa aceitar ou não a mensagem proclamada pelo mensageiro. Então não desanime de pregar. Não desanime da estudo bíblico. Tá? Isso é natural. Pode passar mais um? Eu deixei muito tempo. Obrigado. O que diz lá Apocalipse, Mateus 28, 20, João 14, 2 e Daniel 12, 3. Você pregou. Alguns aceitam, outros não. Sabe qual é a mensagem da Bíblia para você? Só essa, não desanime. Porque em Mateus 28, 20, Jesus diz o seguinte, quando ele dá a comissão de pregar o Evangelho, versos 18 e 19, né? Ele diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que ele fala no verso 20? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então esse é o primeiro motivo para não desanimar. Ele está com você. Lembre que no estudo bíblico, tem 4 pessoas envolvidas. Você, o seu aluno, o Espírito Santo e um demônio. Sempre vão ter essas 4 pessoas no estudo bíblico. Não tem como.
ser diferente. Você, o seu aluno, o Espírito Santo e um demônio comissionado por Satanás para atuar na vida daquela pessoa. Só que Cristo falou com você, olha, eu estou com você até a consumação dos séculos. E em João 14, 1 a 13 ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então não tenha medo de dar estudo bíblico. Aquele que mantém a vida de todos os seres nesse universo, de acordo com Colossenses 1,17, ele está com você. Você vai ter medo do quê? E aí Daniel 12,3 diz que aqueles que conduzirem muitos à justiça serão como as estrelas, brilharão sempre e eternamente. Então não se preocupe. Preocupe-se em pregar a mensagem, sim. Em melhorar no seu estudo bíblico ou no exercício do seu dom espiritual. Isso sempre. Mas lembre-se que quem converte não é você. É o Espírito, e isso se a pessoa também permitir que ele faça isso. Agora, finalizando, você entendeu que a experiência do Apocalipse 10 tem a ver com desapontamento. Ele pega como pano de fundo Ezequiel 3, 5 a 11, o desapontamento que Ezequiel teria em pregar e Israel o quê? Rejeitar a mensagem. E por que o Apocalipse 10 tem um significado profético especial para a vida e a missão da igreja adventista do sétimo dia? Por causa do que aconteceu. Na figura de Guilherme Miller, nós entendemos que esta experiência agridoce de João, que tem como pano de fundo o desapontamento do profeta Ezequiel, tem uma relação muito íntima com o grande desapontamento de 1844, quando os milleritas, seguidores de Guilherme Miller, pregaram com muita vontade, com muita paixão a volta de Cristo, mas as pessoas não deram ouvidos. Mas como não aconteceu de acordo com o que eles achavam que tinha que acontecer, muitas pessoas até abandonaram a fé na volta de Jesus. Guilherme Miller era um pregador e reavivalista batista. Ele havia feito um estudo de Daniel 8,14, que fala da profecia das 2.300 tardes e manhãs, e ele concluiu o seguinte: já que Daniel 8,14 diz que o santuário ia ser purificado, ele entendeu que o santuário simbolizava a terra. Se o santuário simboliza a terra, e Jesus vai voltar em chamas de fogo, como diz, né, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9, então a conclusão dele era interessante. A terra vai ser purificada. O que isso significa? Que vai acontecer a volta de Jesus. Um detalhe, queridos, Miller nunca se tornou adventista do sétimo dia. Ele é sim pai do movimento millerita. Nós devemos nossa existência como igreja a este movimento. Não negamos nossas origens, não somos loucos de fazermos isso. Mas quando você vê alguns livros aí dizendo que ele era adventista, isso é um tremendo absurdo, né? William Miller, ele creu na observância do domingo e na imortalidade da alma até o fim da sua vida. Ele nunca fez parte da igreja do sétimo dia. Nesse movimento, queridos, millerita, aconteceu algo muito interessante. Houve um reavivamento pelo estudo das profecias. Diferentes denominações protestantes, batistas, metodistas, membros da Conexão Cristã, luteranos, muita gente aceitou as pregações de Guilherme Miller. Ele fez um diagrama profético muito bom, em que ele mostrava
A proximidade da volta de Cristo. Não era uma característica apenas dele, tá? Por exemplo, um pregador muito conhecido, chamado Jonathan Edwards, ele marcou uma data para o fim do mundo, mais ou menos no mesmo período. Então, era um costume errado, mas era um costume dos protestantes marcar datas para certas profecias e para a volta de Jesus. Por que eu estou te dizendo isso? Porque os críticos gostam de dizer que os adventistas eram campeões em marcar datas. Mentira. Uns poucos do nosso meio mesmo, oficialmente, se aventuraram a isso. Isso era um costume comum entre os protestantes na época. Porque houve no século XIX um reavivamento muito forte pelo estudo das profecias de Daniel. E tudo levava a crer que era aquilo. Só que o que acontece? Vocês lembram que foi dito em Apocalipse 10:11 para João? Que ao ele comer o livrinho, ia ser doce na boca, mas amargo. Mas como resultado desse desapontamento quanto ao sabor do livro, ele deveria fazer o quê? Profetizar a muitas nações. Aqui está dizendo o seguinte, olha, ele está dizendo para os mileritas também isso, olha, vocês têm que entender uma coisa, é doce a notícia da minha volta, mas vocês não podem crer que eu vou voltar em 1844, porque vocês ainda têm que profetizar a muitos povos, tribos, línguas e nações. Então, como igreja, nós entendemos o quê? Que ali, a experiência agridoce de João tem como pano de fundo Ezequiel 3:5-11, que fala de um desapontamento do profeta por pregar uma mensagem e muitos ridicularizarem, e tem uma relação com a ridicularização que os mileritas sofreram, porque quando Cristo não voltou, em 22 de outubro de 1844, se vocês verem alguns jornais da época, o que tinham de charges ridicularizando os mileritas não é brincadeira. Pra vocês terem uma ideia, eu lembro de uma charge que os jornais seculares da época, veja, a mídia é canalha desde sempre praticamente, né? Eles fizeram, eu lembro que eles fizeram uma charge de vários anjos carregando um milerita bem gordo, que ele não poderia ser levado para o céu só com um anjo. Então tem várias dessas charges ridicularizando os mileritas naquela época, né? Só que Deus avisou eles. A notícia da minha breve volta vai ser doce para vocês, porque ela é a solução para o conflito cósmico entre o bem e o mal. Mas olha, vocês vão se desapontar porque vocês têm que profetizar ainda a muita gente antes de eu voltar. E é por isso, queridos, que nós cremos na pregação do Evangelho Eterno contextualizado nas 3 mensagens angélicas. É esta mensagem que nós temos que concluir para que Cristo volte logo. Então esse capítulo ele é muito significativo para nós, porque ele profetiza o surgimento do movimento milerita na história, como uma continuação do movimento de reforma. E por que foi importante, apesar do desapontamento, apesar do erro em marcar uma data? Ninguém mais estudava Daniel e Apocalipse. Quase ninguém falava mais da volta de Jesus. E aquilo foi um reavivamento muito forte. Daquele desapontamento, queridos, surgiram vários grupos. Mas eu destaco só 3 em especial e eu finalizo. Aqueles que voltaram para suas denominações de origem, aqueles que se decepcionaram com a doutrina da volta de Jesus e deixaram de crer nela, alguns até foram chamados de espiritualizadores, porque pensaram o seguinte, não, Jesus voltou, só que ele veio de forma invisível. E aí teve um terceiro grupo. O que aconteceu para ele não ter voltado? Tudo bate direitinho de acordo com o calendário profético de Miller. E aí esse povo se reuniu, estudou, foi a fundo. Foi deste grupo
que surgiu a Igreja Adventista Sétimo Dia. Aí uma vez eu li um crítico na internet falando assim, olha que igreja é essa, né? Surgiu de uma mentira. Surgiu de um desapontamento. Aí eu digo para ele assim, então, na sua concepção, o cristianismo inteiro é uma mentira, né? Porque os apóstolos se decepcionaram profundamente porque Cristo morreu na cruz, porque eles pensavam que ele ia ser um dominador do Império Romano. Então, se o desapontamento, se um equívoco doutrinário permite que você julgue a sinceridade toda de um movimento, então até você é o cara mais falso que pode existir. Porque você está preso a um movimento que surgiu de um grande desapontamento de pessoas que tinham certeza que Cristo dominaria sobre Roma e ele não acabou dominando dessa forma como eles pensavam. Nós não podemos jogar fora, repito, a criança junto com a água da bacia. Não estou justificando o erro. Eles erraram. Não se marca a data para a volta de Cristo. Mateus 4,36. Daquele dia, hora ninguém sabe, não tem como. Só que eu preciso avaliar o seguinte. Eles erraram no marcar data para a volta de Cristo. Mas o erro principal não foi a data, foi o evento que eles acharam que ocorreria na data. Porque quando você estuda Daniel 8,14, você vê que a purificação do santuário não é a purificação da terra pelo fogo que acontece na volta de Cristo. A purificação do santuário equivale ao juízo pré-advento que começa no céu antes de Cristo voltar. Eles erraram no evento, mas a data não estava errada. O evento é que estava errado. E aí eu finalizo, queridos, com isto daqui, ó. Não estou dizendo que não é importante ter diagrama profético. Mas à luz de de Apocalipse 10, quando ele tem a visão do livrinho, é ordenado que ele coma e que ele profetize a muitas nações, o que eu percebo aqui? Deus quer que você troque diagrama profético por mapa geográfico. O que significa, Leandro? Não fique fazendo cálculos sobre volta de Cristo. Pegue um mapa geográfico e veja onde na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, onde ninguém conhece a igreja ainda. E o evangelho. É isso que você tem que fazer. Troque diagramas por mapas geográficos. Quem da minha família ainda não conhece Jesus? Quem na minha vizinhança não conhece Cristo? Quem no Brasil ainda não conhece o Evangelho Eterno contextualizado nas 3 mensagens angélicas? Quem no mundo ainda não conhece? É aqui que deve estar o nosso foco. Daniel 10, Apocalipse 10 fala assim, do surgimento do milerismo. Mas ele nos convida a tomarmos uma postura, uma atitude, fazermos a nossa parte, em anunciarmos o Evangelho Eterno, anunciarmos a volta de Cristo, para tirarmos o máximo possível de pessoas das fileiras do inferno. Porque quanto mais pessoas nós tirarmos das fileiras do inferno, amigos, menos dor o coração de Deus terá ao longo da eternidade. Você nunca parou para pensar na dor que Deus vai experimentar ao longo da eternidade? Eu já parei para pensar nisso muitas vezes. Nenhum filho é insubstituível. Você pode ter 20, 30 filhos. Se um morrer, os outros 20 nunca vão substituir. Já para pensar? Só Deus para lidar com aquilo que ele vai sentir a eternidade inteira. Quantos milhões e milhões e milhões de criaturas, seres humanos, que ele queria salvar e rejeitaram. E ele vai ter que viver com este, vou usar uma expressão aqui, humana, vou antropomorfizar Deus, que isso é necessário para o exemplo. Você imagina o buraco no coração de Deus pela eternidade. Então será que não vale a pena às vezes nós pregarmos o evangelho para aliviarmos o sofrimento dele? Pela ausência de tantos que ele terá ao longo da eternidade, eu creio que vale a pena. Eu não vou ser a solução para os problemas de Deus, porque ele é a solução para os meus.
Mas eu acho que dá para nós refletirmos. Quanto menos pessoas estiverem nas fileiras de Satanás, menos dor o coração de Deus terá pela eternidade. Eu creio que Ele merece. E eu creio que você e eu podemos fazer a nossa parte para isso. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite muito feliz. E que nesse estudo do Apocalipse, ao longo dessas semanas, você seja muito abençoado. Que a sua fé em Cristo se fortaleça. E que você não esqueça de Daniel 12:3. Se você fizer a sua parte, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Você quer brilhar eternamente como as estrelas? Simples. Permaneça em Cristo e conduza outras pessoas a Cristo. Você vai ser como a estrela, vai brilhar sempre eternamente. Tá bom? Vamos fazer uma oração e vamos nos dirigirmos para nossas casas. Que vocês tenham todos uma semana muito feliz. Que esse estudo seja uma bênção para vocês ao longo dessas próximas semanas. Nosso Criador, obrigado pela sua palavra preciosa que nos é revelada no livro do Apocalipse. Eu quero pedir que o Senhor solidifique esses conceitos iniciais na mente dessas queridas pessoas que estiveram aqui essa noite. E ao mesmo tempo, Senhor Deus, que toda essa programação seja uma bênção na vida das pessoas. Que fortaleça a sua igreja. E que dê a todos nós um desejo ainda mais intenso de pregarmos o Evangelho. Para que menos pessoas se percam. E assim possamos dar alguma contribuição para um menor sofrimento ao seu coração pela ausência de filhos pela eternidade toda. Dê-nos ânimo para isso. Dê-nos capacidade para isso. Em nome de Jesus. Amém.